A paz do Senhor, igreja, boa noite. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas para o Senhor, amém?
eu quero primeiramente estar orando com os irmãos para que nós possamos estar abrindo este culto. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, a Deus, pelo 4º dia, Senhor, a Deus, deste simpósio que o Senhor preparou. Ó Deus, abençoa, Senhor, a Deus, o teu culto, Senhor. Que a tua palavra venha ser lançada aos corações, Senhor. Que através das nossas vidas, Senhor, a Deus, a sua mensagem venha ser levada a cada vida, Senhor. Ó Papai querido, abra o coração das pessoas que aqui estão, Senhor, os olhos, Senhor, para que eles possam ficar atentos e ouvir a tua palavra, Senhor, a Deus, ouvir a tua voz, Senhor, a Deus, ó Papai querido. Esteja em nosso meio, conduzindo tudo conforme o teu querer e a tua vontade. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, a Deus, por até aqui ter nos sustentado, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu quero também estar abrindo com os irmãos o tema de hoje, que se encontra em Salmos 42, 11. Salmos 42, 11. O tema de hoje é desânimo na fé. E em Salmos 42, 11 diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor possa estar aqui, curando as nossas vidas, curando a nossa alma, curando o nosso interior. Todos esses dias o Senhor vem tratando no nosso interior e cuidando das nossas vidas, que hoje não venha ser diferente, que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor tratou em nossas vidas. E que foi mais um dia de bênção e de presente, porque hoje é um presente do Senhor na sua vida. Receba esse presente que o papai te entregou nesta noite, de estar aqui na casa dele, ao lado dele, louvando ele, estando com ele. E hoje, mais um dia, você vai levar a sua porção para casa, amém? Amém, glória a Deus. Vamos estar louvando mais um hino. A paz do Senhor, igreja. Esse próximo louvor que vamos cantar aqui hoje fala sobre as dificuldades, né, do cristão, que por mais que estejamos abatidos e pensamos que não tem mais solução, Deus fala que todos que creem nele renovam suas forças. Então hoje é mais um dia para renovarmos nossas forças em Cristo Jesus. Amém? Mas não desanimados, perplexos,
Aleluia, glória a Deus. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos assentar, um minutinho. Ontem eu estava em casa pensando, né? E aí veio na minha mente. A gente às vezes, no meio do culto, a gente fica tão nervoso. E quando a gente chega em casa que a cabeça começa a tranquilizar, a gente fica pensando, poxa, né? Por quê, né? E aí, o que me veio na minha mente? Sobre esse simpósio. O que eu queria trazer bem rapidinho para os irmãos. O Ebeniel. O Ebeniel é um presente de Deus nas nossas vidas. Wagner, Gabi, o Fábio. Para quem não conhece, eu sou a Michele, junto com o Fábio, esposa dele. Nós somos líderes do Ministério de Artes Peniel. E a Gabi e o Wagner são o líder dos jovens, os Ebenezer. E quando surgiu a ideia do Ebeniel, foi juntar o ministério e falar, vamos fazer um simpósio e relembrar os velhos tempos e bons tempos. Então, por isso Ebeniel, Ebenezer com Peniel. E o Senhor foi programando tudo, foi dando tudo pra gente e foi nos ensaios e tudo mais. O que eu queria fazer nessa noite? Eu queria, primeiramente, dar uma salva de palmas para todos os integrantes dos ministérios. Glória a Deus. E dizer que vocês são bênção, foram dias e dias de trabalho. O Mateus, ele é uma bênção que cria as peças e a gente desenvolvendo todos os trabalhos para poder estar aqui nessa semana. Eu quero também agradecer a vida de cada pai, de cada mãe que confia em deixar seus filhos aqui. A gente sabe que às vezes fica muito tarde, mas os irmãos estão vendo aqui os frutos que dão e é bênção do Senhor. Então que Deus possa abençoar também a vida dos pais, das mães. E saiba que maior é Deus na vida de vocês. E que vocês ainda vão colher muita coisa através da vida dos filhos de vocês. Amém? Muitos jovens poderiam estar aqui e não estão. Então, louvado seja o Senhor sobre a vida de vocês. Que permitem com que os filhos de vocês fiquem aqui nos ensaios, participando das atividades. E é bênção do Senhor, os irmãos estão vendo, né? Então, uma salva de palmas para os pais também. Então agora, sem mais demoras, vamos fazer uma parte muito importante na casa do Senhor, que são as ofertas. Eu quero estar lendo em 2 Coríntios 9, 6 e 7, que diz assim, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Vamos estar fazendo essa oração e você que puder estar vindo aqui na frente, contribuir para a obra, para o crescimento da casa do Senhor, a bênção, todos os trabalhos que são feitos, é com a nossa contribuição. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, ó Deus, ó Papai querido, abençoa a vida de cada um, Senhor, que pode estar vindo aqui, abençoar, contribuir com o que pode, ó Deus, abençoa da mesma medida aquele também que não pode, Senhor, abra as portas de emprego, que nada venha faltar, Senhor, ó Deus, em sua mesa, em sua casa, Senhor, Papai querido, abençoa os lares, Senhor, ó Deus, abençoa a tua casa, Senhor, ó Papai amado, abençoa tudo que precisa ser feito, Senhor, ó Deus, dentro da tua casa, Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Que Deus te devolverá, muito grande, bendita, sacudida e transbordante. Que Deus te devolverá, então dê ao Senhor. Que Deus te devolverá, muito grande, bendita, sacudida e transbordante. Que Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Então dê
estar conhecendo os nossos irmãos visitantes que estão aqui conosco pela primeira, pela segunda vez. Você que eu falar o nome, se levanta, se coloca de pé, que as irmãs vão entregar uma lembrancinha. Amém? Está aqui conosco a Igreja Renascer Diadema, Ministério de Dança, as irmãs, bênção de Jesus, aleluia. Fiquem de pé. Está conosco também Nair. A Nair está aqui no fundo. Está também conosco a Thaís. A Thaís está aqui. Tem mais alguém que eu não falei o nome? Como que a igreja recebe os nossos irmãos visitantes que estão aqui conosco nessa noite? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero também estar dando a oportunidade para o Ministério de Dança. Eles estarão apresentando uma dança. Amém? Os cortineiros de plantão, vem aqui me dar uma ajuda aqui para a gente preparar. Enquanto isso, as meninas podem estar subindo aqui. Deus tem muito mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Eu estava meditando na palavra de Deus e existem 7 igrejas no Apocalipse que Jesus escolheu. E para cada uma delas ele fala assim: eu conheço as tuas obras, 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 eu conheço as tuas obras. Mas para uma, ele fala assim: eu conheço a tua dor. Eu conheço o teu sofrimento. Eu sei o que você está passando. Eu sei que ainda vão vir dias de provas grandes para você. 10 dias. Mas eu quero te dizer que eu sou o Alfa. Eu é que falo quando começa. E eu é que falo quando termina. Está tudo no controle da minha mão. E eu sei o que você está passando. Seja forte. Seja forte. Porque eu vou fazer você reinar em vida. Como quem sonha, você vai ficar. Meu Deus. Conheço a sua dor, conheço as suas lágrimas, suas noites mal dormidas, suas horas de pavor. Te conheço, conheço sua dor. Aquele que anda entre os candelabros de E as 7 estrelas, o seu rosto brilha mais.
suas noites mal dormidas, suas horas de pavor. Te conheço, conheço sua dor. Eu sou teu Deus, eu sou e de ventre te conheci. Em meu livro teu dia eu escrevi. Eu sou teu Deus, eu sou entre te conheci. Livro teus dias eu escrevi. Nada ninguém poderá o seu braço impedir. Obra maravilhosa! Obras maravilhosas eu faço no meio de ti. Como quem você Me ajuda! Hoje uma mulher, por acaso, se esquecer do filho que ainda mama, mas ainda que essa se esquecesse, e todavia não me esquecerei de ti, se nas palmas das minhas mãos eu tenho gravado os meus pensamentos a respeito de você. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar, conforme o meu poder que opera em você. Eu sou o teu Deus e fora de mim não há outro. Agindo eu, quem impedirá? Eu sou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora nós iremos se preparar para apresentar uma peça, amém? Hoje é o 4º capítulo da nossa peça. Então os irmãos fiquem atentos para pegarem tudo que vai ser passado hoje e amanhã tem mais, já deixando já de spoiler. Amém? Pode fechar, por favor.
Boa noite, senhoras e senhores. Olha eu aqui novamente. E como aconteceu o ocorrido ontem, o espetáculo de hoje tem por tema: a vida é uma caixinha de surpresas. Para cada rio existe uma ponte, para cada problema existe uma solução. E em busca da salvação existem crentes que não se abalam por nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Até mesmo os mais terríveis obstáculos são encarados como maravilhosos e surpreendentes desafios. E hoje conheceremos o mais emocionante de todos os exemplos que eu já encontrei na minha longa trajetória como anfitrião. Você deve estar se perguntando de quem estou falando. Eu estou falando, obviamente, dele, Joseph Klimber! Palmas! Palmas para ele nessa noite! Palmas! Mais palmas para ele, Joseph Klimber! Joseph Klimber, nosso exemplo vivo no episódio de hoje. A vida é uma caixinha de surpresas. A nossa história começa muito cedo, lá em 2007. Quando Joseph Klimber era líder do grupo de jovens, estava no auge da sua carreira e da sua fé. Joseph Klimber, o nosso exemplo vivo de hoje. Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. Em uma linda manhã de sol, após 3 dias de consagração em jejum, morto de fome, ele acaba misturando manga com leite. E por isso acabou acometido de uma terrível congestão. Isso deixou todo o paralítico do seu lado esquerdo do seu corpo. Qualquer um de nós ficaria chateado, qualquer um de nós ficaria desmotivado, mas não este homem, Joseph Klimber. Ele precisou deixar a liderança do grupo e arranjou uma nova função, como secretário da igreja. Por motivos óbvios, ele só podia atender um telefone por vez, sem anotar os recados. Isso fez com que ele colocasse seu cérebro para funcionar. Em pouco tempo, ele inventou o multiatendedor automático de telefones. Um exemplo de perseverança. Um exemplo que não podemos desistir tão facilmente, mas a vida é uma caixinha de surpresas. E uma bela manhã de sol, um terrível acidente aéreo fez com que Joseph Klimber perca completamente a sua voz. Juntamente com a sua voz, ele perde o seu cargo como secretário. Qualquer um de nós ficaria chateado, qualquer um de nós ficaria desmotivado, mas não ele, Joseph Klimber. Joseph Klimber começou a se comunicar através de gestos feitos com a sua mão direita. E vejam que perseverança, vejam que força de vontade, com o seu ouvido apurado e com a sua grande maestria, com a mão direita, ele se tornou o regente da orquestra da igreja. Mas nem tudo são flores na vida de Joseph. Pois a vida é uma caixinha de surpresa. E no domingo de culto, o pregador grita no microfone, que gera uma grande microfonia. E sentado ao lado da caixa de som, ele fica totalmente surdo. Surdo! Qualquer um de nós ficaria chateado, qualquer um de nós ficaria desmotivado, mas não este homem, mas não Joseph Klimber. Joseph Klimber, que neste momento da vida decide ir morar no interior. Descansar um pouco, ter contato com a natureza, um pouco de ar puro, mas não ficou parado não. Lá em uma igreja pequena, começou a ajudar trabalhando moendo cana na cantina da igreja. Um exemplo de perseverança, um exemplo que não devemos desistir por qualquer bobagem, mas a vida
A vida é uma caixinha de surpresa. O trabalho ia de vento em popa, quando de repente a máquina tritura seu braço direito. O mais impressionante, que nesse momento desesperado, Joseph Klimber solta um urro de dor. Qualquer um de nós ficaria chateado, qualquer um de nós ficaria desmotivado, mas por Deus, estamos falando dele, Joseph Klimber! O maior exemplo de perseverança viva no planeta Terra. E ele decide voltar para a cidade. Voltou para encarar os seus medos. Em uma noite especial, ele estava em seu apartamento quando um vento impetuoso soprou e, tomado pelo Espírito Santo, ele passou a pintar belíssimos quadros para a igreja com a sua perna direita. Logo ele é convidado para pintar quadros para os maiores templos do Brasil e do mundo. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Enquanto pintava um quadro gigantesco para o Templo de Salomão, ele escorrega na tinta fresca, deixando cair tiner sobre seus olhos, o que fez ficar cego. Pois é, senhoras e senhores, a vida é uma caixinha de surpresa. Mas o próprio mestre diz: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando você se sentir chateado, ou quando se sentir desanimado, reflita nesses salmos. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar, Ebeniel. Igreja, se coloque de pé, vamos louvar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Assim como na vida de Joseph Klimber, muitas coisas podem nos afligir, muitas coisas podem nos desanimar, mas a palavra do Senhor diz que se nós confiarmos nele, entregarmos tudo para ele, nós chegaremos ao final. E chegará um momento que tudo isso vai passar, meu irmão. Por mais que você deu risada, você ficou feliz, mas se a gente levar ao pé da letra tudo aquilo que foi falado nessa peça, o quanto a gente já não passou por dificuldade, o quanto já não foi difícil, mas a representação desse homem, Joseph Klimber, ele nos traz esperança, nos motiva a continuar. E que mesmo que estivermos em guerra, em lutas, e se tentar nos parar, nós temos que continuar. Porque o alvo é Cristo. E nós temos no nosso coração algo muito importante, que é os céus. Aqui nessa terra tudo vai passar. Você pode perder um braço, você pode ficar cego, você pode perder a sua fala, você pode não escutar mais. Mas o importante de tudo isso é nós encontrarmos no dia que Ele vier buscar a tua igreja. Então vamos adorar ao nome do Senhor. E nós colocarmos no nosso coração que nós nunca
vamos parar de lutar. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite.
Amém. Glória a Deus. Nunca pare de lutar, nunca perca a sua fé, meu irmão. Mediante de todas as coisas que passamos nos nossos dias, nunca pare de lutar. Vamos estar orando e agradecendo por essa primeira parte. E agora vem a melhor porção redobrada do Senhor sobre as nossas vidas, que é a palavra dele sobre os nossos corações. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por até aqui, Senhor, ó Papai amado. Eu te peço agora, Senhor, a Deus, fala aos nossos corações, Senhor, ó Deus, Papai amado. Trata em nossas vidas, Papai querido, Senhor Jesus. Ó Pai, obrigada por todas as coisas, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Quero chamar a nossa pastora para estar trazendo a palavra dessa noite. Amém, meus irmãos. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Sabe que a gente está tremendo e tremendo desde antes. Estava falando com o pastor quando a gente estava vindo para cá. Quando a gente... Ninguém sabe o que a gente vai pregar. Aí não é que é mais fácil. Mas tipo assim, não cria expectativa, né? E aí, quando as pessoas sabem que a gente vai pregar, porque a gente colocou a fotinha lá, eu até brinquei com o pastor, falei assim, eu acho que devia, na quinta-feira que fosse pregar, colocar uma interrogação, né? Aí ninguém ficava sabendo. E aí a responsabilidade cresce, não que a gente pregue sem responsabilidade, mas acaba crescendo um pouco mais a responsabilidade. Acaba crescendo um pouco mais a responsabilidade. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 42. Vamos estar, já lemos o verso 11, mas nós vamos estar lendo os 11 versículos nessa noite. Desânimo na fé. E Deus é tão lindo que quando eu estava meditando e preparando ao longo desses dias essa palavra, a forma como Deus tem direcionado a palavra todos esses dias, e culminamos no dia de hoje, né, lendo assim, tendo o Salmo 42, escritos pelos filhos de Coré, ou Corá, né, algumas traduções Coré, outras traduções Corá, e nós vamos estar vendo aqui exatamente isso. Eles estavam envoltos, o escritor deste Salmo estava envolto aí, só um desânimo, mas todo desânimo, ele pode ser vencido por algo que se chama Deus na nossa vida. E aí a gente vai estar entendendo isso nessa noite. Como tem ali no telão, então nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Eu vou ler um, os irmãos leem o outro, até nós concluirmos então os 11 versículos, amém? E o verso 1 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Ou melhor, se esqueceu de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Porque estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus,
pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém, igreja. Queria convidar o pastor aqui para fazer essa oração com a igreja, para que essa palavra encontre terra fértil. Graças a Deus, igreja. Estenda suas mãos. Meu Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor recebeu todo o louvor e adoração. Agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Senhor, manda, Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou já no coração da Tua serva, que seja entregue a cada um dos Teus filhos e filhas aqui nesta noite. Que venhamos ser impactados por ela, renovados, modificados, ó Pai, vivificados. Pois eu creio, ó Pai, que a Tua palavra é viva e eficaz. Penetra, Senhor, mais fundo do que a espada de 2 gumes, até a divisão da alma e das juntas, ó Deus, e traz para nós o conserto, o consolo e a renovação. Por isso, usa a Tua serva agora, Senhor, com autoridade, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento. Desânimo. A palavra desânimo significa estado de quem se mostra desanimado, desestimulado, desalento, desanimação, esmorecimento. E essa palavra esmorecimento, ela chamou a minha atenção. Esmorecimento é a qualidade daquele que desamina. Abandono, desalento, desfalecimento, desmaio. Então, quando a gente fala sobre desânimo na fé, e é o tema desta noite, não é nada bom. Mas também nós não estamos falando de nada racional e nós não estamos falando de nada que seja espiritual no primeiro momento. Nós estamos falando de sentimento. Nós estamos falando daquilo que está dentro do nosso interior, de algo que é gerado lá dentro da nossa vida, aquilo que é gerado em nós. Desanimado, desestimulado, a desanimação, esmorecimento, desalento. E quando nós olhamos para o Salmo 42, o Salmo que é a base do da nossa palavra nesta noite, ele foi escrito por alguém que estava com a alma abatida, com a alma perturbada. Porque ele diz, tanto no verso 5 como no verso 11, ele fala: por que estás abatida, ó minha alma, e por que se perturbas dentro de mim? Então nós estamos falando de alguém que estava nos expressando através desse salmo, alguém que estava abatido e alguém que estava perturbado. Alguém que estava passando pelo túnel sombrio do desânimo. Para que nós possamos contextualizar isso, esse não é um salmo de Davi, como eu falei na introdução, é um salmo escrito pelos filhos de Coré ou Corá, pessoas que estavam na igreja. Pessoas que foram destinadas por Davi primeiro, na tenda do encontro, e depois destinada por Salomão, para estar ali, levitas, para estar ali conduzindo a adoração a Deus. Não estamos falando de pessoas um salmista que tinha qualquer outra função. Não, era um levita que estava no templo. Era um levita que estava na tenda do encontro, sendo usado por Deus, tendo ali a sua função. E a palavra do Senhor nos diz, então, que esses filhos de Corá compõem esse hino, esse louvor a Deus, este salmo. E quem são os filhos de Corá? A palavra do Senhor nos diz que seu pai, Corá, ou Coré, está descrito lá em Números, capítulo 16, e também no mesmo livro de Números, capítulo 26, do verso 9 ao verso 11. Corá foi um homem levita que se levantou no meio da sua geração, aliado ali a 250 líderes dentro de Israel. E fizeram o quê? Planejaram ali se rebelar contra Moisés e contra Deus. Você poderia dizer para mim, então esses filhos de Corá não deveriam estar no templo. A palavra do Senhor nos diz então que esse homem Corá, junto com esses 250 homens, a palavra do Senhor nos diz lá no capítulo 16, depois você confere lá no livro de Números, e capítulo 26, a palavra do Senhor diz que Deus julgou eles severamente.
fazendo com que a terra se abrisse e consumisse esses 250 homens e ainda mais tudo aquilo que os pertencia. Mas a palavra do Senhor nos diz que a família de Corá, ela sobreviveu. E muitos anos depois, os seus descendentes foram usados ali na tenda do encontro e no tabernáculo para servir. Prova disso que 12 dos salmos que nós temos dentro da nossa Bíblia Sagrada, 12 deles pertencem aos filhos de Corá, pertencem à descendência de Corá. E quando eu estava meditando nisso, eu quero te dizer nesta noite, através dessa pequena introdução, porque o Senhor colocava isso no meu coração. Meu amado e minha amada, você que está aqui nesta noite, nenhum legado trágico ou desonroso ou sombrio pode permanecer na sua vida quando Deus está com você. Eu fui um resultado de um aborto. Eu fui rejeitado pelo meu pai, eu fui rejeitado pela minha mãe. Meu amado e minha amada, nenhum legado, nada que pertenceu à sua descendência pode ser sentença sobre a sua vida, sobre aquilo que será o seu destino, porque o seu destino, a sua vida na presença de Deus, há mudança de história, há algo novo da parte de Deus. Não há nada que determine o destino de alguém. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim. O tio do meu tio era assim, então eu vou ser assim. Não, meu amado e minha amada, nenhum decreto dado pelo homem, através de descendência, pode fazer você levar jugo de ninguém nas suas costas. Não, não, não. Em Deus, você é nova criatura. Em Deus, tudo se faz novo. Os filhos de Coré tiveram o seu legado mudado, porque eles honraram ao Senhor. Eles se tornaram conhecidos, não pela rebeldia de Corá, não porque um dia Corá se levantou e esteve ali se rebelando contra Moisés e até contra Deus. Não é essa história que os filhos de Corá carregaram com ele, mas os filhos de Corá foram conhecidos pela beleza e pela sinceridade do louvor deles a Deus. Meu amado e minha amada, não é a história da sua família que você tem que carregar com você. Não é a história de algum que você tem que carregar com você. A sua história diante da presença de Deus, essa sim está marcado no memorial dado por Deus, porque você tem colocado a sua vida na presença dele. Mas o Salmo 42, ele é um salmo que fala de gente que sente como a gente. Uma curiosidade do Salmo 42. O Salmo 42 e o Salmo 43 são salmos interligados. Nos escritos mais antigos no hebraico, o Salmo 42 e o Salmo 43 é um salmo só. Depois, nas divisões que foram feitas, eles ali, para não ficar muito extenso, porque não era apenas um salmo, era um louvor prestado no templo, então ali foi dada a divisão. Esse salmo, Salmo 42, ele é um salmo didático. Ele é o que chamamos no hebraico de um masquil. É um salmo escrito com o objetivo de ensinar. O salmista, nesse salmo, queria nos ensinar a superar o abatimento das nossas almas. Porque é importante, meu amado e minha amada, nesta noite, a gente entender algo muito, mas muito importante sobre o desânimo. A comunhão com Deus não nos isenta do desânimo. Então vira para o irmão que está do seu lado e diz isso para ele. A comunhão com Deus não nos isenta do desânimo. Os crentes, por mais santos e consagrados que sejam, ainda que sejam até atuantes na igreja, estão sujeitos ao abatimento da alma. E aí eu vou pedir o auxílio do pessoal lá do Data Show. Porque, meus amados, nós temos exemplos na Bíblia de homens usados por Deus, mas que tiveram em dado momento o abatimento na sua alma. 1 Reis, capítulo 19, verso 4, fala sobre o profeta Elias. O profeta Elias, em dado momento, foi tomado de tão grande desânimo,
a ponto dele desejar até a própria morte. Olha o que está escrito ali. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si e disse: já basta, Senhor, toma minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. Elias foi ali tomado de tão grande desânimo. Tinha acabado de ser usado por Deus, tinha acabado de ser ferramenta de Deus, mas por causa de uma perseguição foi tomado de tão grande desânimo, a ponto do que? De sentar em um zimbro e pedir a própria morte. Salmo 38, verso 8. Davi, um homem segundo o coração de Deus, esmagado pela culpa, experimentou tão grande aflição de alma, que o seu coração gemia, e ele expressa isso no Salmo 38, verso 8. Eu estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O profeta Jonas 4:3, deixou-se ali tomar pelo ódio, pela amargura, deixou que o seu coração fosse tomado por esses sentimentos, e ele clamou, tentando querer tirar a própria vida. Jonas 4:3, ó lá, diz assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Tomado pela angústia, tomado pelo ódio, pela amargura, deixou com que isso tomasse conta do seu coração. E era profeta, tinha sido enviado por Deus em uma missão, mas deixou-se tomar pelos sentimentos de ódio e de amargura. Paulo, 2 Coríntios 1:8, foi um homem arrebatado até o terceiro céu, passou por momentos profundos de abatimento, a ponto de desesperar até da própria vida, meus amados. Desesperar da própria vida é pedir a morte. E ali diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. E você vê que é um conflito na carta do apóstolo Paulo, porque a primeira carta dele aos Coríntios, ele diz que Deus não dá nenhum jugo a qual o homem não possa suportar. E aí chega na segunda carta, ele diz: olha, mas veio sobre a gente uma coisa tão pesada, tão difícil, que eu acabei me desesperando, a gente acabou se desesperando até da vida, de tão pesado que foi. E aí a gente vai falar de Jesus, o próprio Jesus. Lucas 22:44. O homem perfeito, no momento de desânimo por tudo aquilo que estava para vir sobre ele, por tudo aquilo que estava rodeando ele, ele soou gotas de sangue e orou com grande agonia de alma. E olha o Senhor Jesus dizendo ali: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A gente está falando de Jesus. Até Jesus, em meio à circunstância, ele teve desânimo. Jesus não era pecador como eu e como você. Ele mantinha comunhão constante com o Pai. E mesmo assim, sofreu terrível angústia. Meu amado e minha amada, nós somos feitos de carne e osso. Razão pela qual Davi e muitos homens, mesmo tendo sido grandes instrumentos de Deus, viveram momentos de angústia, viveram momentos de dor, reagindo da forma como nós nem poderíamos imaginar que esses homens reagiram. Porque às vezes, quem olha para mim, quem olha para você, pensa que a gente é uma rocha. Pensa que nada nos abala, nada nos fere, nada nos desanima, nada. Mas não é assim. E o Salmo 42, o salmista que escreveu esse salmo, ele estava no momento de exílio. No momento ali onde ele estava separado daquilo que era a presença de Deus, porque o povo de Israel acreditava que a presença de Deus apenas poderia encontrar o homem dentro do templo. E sabe qual é a boa notícia? Isso vinha de forma tão maravilhosa no meu coração, porque eu imaginava isso. Ele estava ali no Monte Hermon. O Monte Hermon é o maior
monte que existe em Israel. E depois ele diz ali que ele estava ali no Monte Hermon, nos outeiros de Mizar. O outeiro de Mizar é um monte mais baixo. E era onde era a nascente do Rio Jordão. E é por isso que ele faz essa citação, porque provavelmente ele estava exilado ali no norte de Israel, separado de todo mundo. E ele estava ali separado da sua fé, e ele começa ali a lamentar. Ele era um adorador exilado, um adorador que estava longe da casa de Deus, e ele precisava acreditar que ele ia voltar ali, aonde ele poderia encontrar Deus na adoração. Mas sabe qual é a boa notícia de Jesus para mim e para você? Está lá em João capítulo 4, verso 23 e 24, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O desânimo batia ali no salmista, porque ele só podia achar que encontrava Deus no templo, e ali bateu o desânimo, exilado, distante do lugar que ele encontrava Deus. Mas, meu amado e minha amada, quando a gente tem a vida em Jesus, e a gente adora Ele, a liberdade em Cristo Jesus para a nossa vida é: Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você não encontra Deus só aqui no templo. Aqui no templo, a gente encontra Deus quando a gente olha para o irmão que está do seu lado. Então olha para o irmão que está do seu lado. Você está encontrando um adorador. Você está encontrando a presença de Deus. Isso fortalece a gente. Que é tão difícil caminhar e fora sozinho. Mas quando a gente está no ajuntamento, a gente consegue encontrar Deus aqui no ajuntamento. Mas em Jesus, Ele diz que a nossa adoração é em espírito. E é em espírito e em verdade. Mas quando a gente fala de desânimo, e nós vamos nos ater ao tema, o salmista, no Salmo 42, ele apresenta para a gente 5 dados sobre o desânimo. Para a gente entender que às vezes, meu amado e minha amada, a gente está desanimado. A gente está abatido. A gente está ali em meio ao sofrimento. E o primeiro sinal que ele apresenta, que ele estava no momento de desânimo, está no verso 3. O verso 3 diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Um dos sinais que a gente pode e deve identificar como sendo desânimo na vida da gente é quando a gente tem um choro que é interminável. Mas não é um choro porque falaram mal de mim, não é um choro porque a gente se decepcionou, mas é um choro que sai ali da alma, que não dá nem apetite, que consome a gente de dia e de noite. O salmista aqui diz que as lágrimas dele eram o alimento dele de dia e de noite. Então diz que isso chega pra gente como que ele não se alimentava mais, porque o alimento dele era as suas lágrimas. O levita ali chorava de dia e de noite. Ele absorveu de forma tão grande as palavras ofensivas que estavam sendo lançadas sobre a vida dele, porque ele diz que as lágrimas dele consumiam ele, porque continuamente diziam para ele: o teu Deus, onde está? E quantos de nós somos afligidos por pessoas perguntando: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? E o desânimo nos abraça, e o desânimo abraçou o salmista. Um segundo sinal de que o desânimo pode estar atingindo, alcançando a nossa vida, é sempre estar olhando para o passado. E aí a gente vai lá para o verso 4. Ele diz: lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma.
O salmista estava ali se lembrando, só que ele, em dado momento, ia com a multidão feliz, porque o povo de Israel tinha 3 festas anuais principais. Tinha a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos, lá em Êxodo capítulo 23, do 14 ao 17. Então, naquele momento, até a lembrança do passado, até ficar olhando para o passado, trazia tristeza, trazia angústia de alma para aquele homem, porque ele dizia: olha, eu lembro-me dessas festas, eu lembro que eu ia com a multidão, eu lembro que eu me alegrava, mas tudo isso ficou no passado, tudo isso traz para mim angústia na minha alma. Dentro de mim se derrama a minha alma quando eu me lembro disso. E às vezes o desânimo toma conta da vida da gente, porque a gente está passando a maior parte do nosso tempo olhando para trás, lembrando do passado, remoendo o passado, levantando o passado, fazendo o defunto reviver. Quando que o único que pode fazer o morto reviver é Jesus. E aí você fica querendo tomar o lugar de Jesus. Não quer viver o novo de Deus, não quer olhar para frente, não quer enxergar o que Deus tem de melhor. E sabe o que isso causa? Desânimo. Ficar remoendo o passado, olhando para trás. Isso traz desânimo. Terceira coisa, alma batida, perturbada. E o salmista, ele repete 2 vezes isso. Porque estás abatido, ó minha alma. E a palavra no original, o abatido, não é só estar abatido no sentido de estar ali triste, angustiado. É muito mais que isso. No original é como se o homem estivesse ali encurvado. É nesse sentido. Derrubado, desesperado. É mais profundo. Ele estava totalmente ali sem ânimo, sem força para continuar a vida. E ele diz: por que te perturbas dentro de mim? Aquele abatimento de alma perturbava aquele homem. Aquele abatimento de alma trazia desespero. Sabe quando a dor é tanta dor? Sabe quando a dor na alma é tão grande que parece que você está encurvando? É tanta dor que você vai se curvando. É tanta dor que talvez o seu corpo físico não se curve, mas lá dentro está moendo, está amassando, está ali. Isso é algo que traz o desânimo. E a alma do levita estava perturbada, inquieta, angustiada, e dentro dele só havia gemido e dor. E o quarto sinal que mostra isso, ele tinha sinal de afogamento, ele não conseguia respirar, e no verso 7 ele diz isso: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Aí fala: o que é isso, pastora? Fragor das catadupas. Catadupas. Fragor é um grande barulho. E catadubas é uma queda de água frondosa, uma queda de água enorme. Então ele estava dizendo ali, ó, um abismo chama outro abismo. E quando vem o barulho de fortes águas, todas essas ondas e vagas, elas passam sobre mim. Quando o desânimo toma conta de verdade, meu amado e minha amada, você nem consegue respirar. Você respira porque você está vivo. Mas sabe quando a gente não consegue respirar? Porque está tomando tanto a nossa vida. E isso é o que estava acontecendo com o salmista. E por fim de tudo, o quinto sinal é que ele estava sofrendo dores físicas. Porque ele diz no verso 10: esmigalham-se-me os ossos. O salmista descreve ali como se estivesse ouvindo um despedaçamento dos seus ossos. E isso fazia referência ao quê? Às dores físicas. Meus amados, palavras hostis que tinham entrado no coração e na mente daquele homem, assediado o coração dele, fez com que a alma dele adoecesse. E qual era o resultado disso? O corpo dele adoeceu. Quando a alma adoece, o corpo padece. As aflições da nossa alma muitas vezes resultam em dores físicas. Porque quem aqui, em algum momento, foi tomado por uma grande dor,
por um grande desânimo na vida. Dor de cabeça, dor de estômago, dor de perna, dor de pé, dor de tudo, dor de coluna, peso que isso traz para a vida da gente. E o salmista estava vivendo isso. Mas sabe qual é a boa notícia para nós? Porque esse salmo não é só de desânimo. Mas sabe qual é a boa notícia para nós? É que apesar do desânimo, existia na vida do salmista um canto em busca do auxílio do Senhor. Existia a expectativa de alguém que ainda tinha fé em Deus. Que embora o sofrimento fez ele perder a alegria, mas ele não perdeu a esperança. Então vira para o irmão que está do seu lado e diz para ele: pode perder a alegria, mas não pode perder a esperança. Ele pode ter apresentado um túnel escuro de desânimo até este momento, mas ele também indica o caminho para a gente sair desse túnel. E eu quero concluir esta palavra nos apresentando 5 coisas que o salmista apresenta para a gente, que a gente pode fazer para vencer o desânimo. 5 coisas que ele nos traz para mostrar para a gente que a gente pode ficar desanimado. Mas são 5 coisas que ele traz para a gente que a gente pode vencer o desânimo. Primeira dela: tenha sede de Deus. Então vira para o irmão que está do seu lado e diz para ele: tenha sede de Deus. E ele começa o salmo dizendo isso: como a corça suspira pela fonte, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A corça, meus amados. Lembrei quando a nossa Mista Solange pregou, falando sobre a corça. A corça é um animal que ele sente, ele é um animal muito sedento de água. E ele tem a sua vida ali para farejar aonde existe correntes das águas. Nos lugares secos, a corça, ela suspira pelas águas. Mas ela precisa encontrar a água. Do mesmo modo, quando o salmista usa: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O salmista estava em lugar seco. O salmista estava ali num lugar sombrio, num lugar de exílio, num lugar de desânimo. Mas ele se lembrou do quê? Ele estava ali olhando o Monte Hermon, próximo ao outro monte. Estava ali na nascente do Rio Jordão. E ele começa a se dizer: olha, Deus, assim como a corça fareja e encontra as águas, assim a minha alma, mesmo estando em terra seca, suspira por ti, ó Deus. Meu amado e minha amada, tenha sede de Deus. Mesmo em terra seca, mesmo tomado pelo desânimo, eu digo para você nesta noite: tenha sede de Deus. Tenha sede de encontrar com Deus. Tenha sede de buscar a Deus. Tenha sede de estar com Deus. A sede da corça era saciada pelas correntes das águas. E assim a vida espiritual também do salmista só seria saciada se ele encontrasse com Deus novamente. E sabe o que muitos de nós, às vezes, deixamos de ter sede de Deus e deixamos de buscar a presença de Deus e tentamos tirar o nosso desânimo, sabe fazendo o que às vezes? Comendo, bebendo, alguns se drogando, usando o cartão de crédito, Netflix, rede social. Vou animar minha vida, vou maratonar a série, vou maratonar a sequência. Alguns, de tão desanimado que ficam, buscam suicídio. Não julguem o suicídio. Você não sabe o caminho que levou ele a trilhar até chegar aquele momento. E é só entre ele e Deus. Que às vezes o desânimo é tão grande, a dor é tão grande, o momento é tão difícil, que as pessoas se desesperam. O apóstolo Paulo se desesperou até da própria vida.
Alguns, às vezes, querem saciar a sede da alma se entregando ao trabalho excessivo. É o homem trabalha, a mulher trabalha, não tem tempo para nada. Só trabalho. E às vezes está tomado ali pelo desânimo, pela dor, mas quer saciar isso como? Trabalhando. Achando que ocupando a mente vai poder satisfazer o suspiro da alma. E o suspiro da alma, meu amado e minha amada, só a presença de Deus satisfaz. Outros usam medicação. Mas sabe o que é tão lindo nesse salmo e tão crucial para nós? É que o salmista deixa claro para nós que a principal coisa que pode trazer o alívio para as nossas circunstâncias e para a tristeza que consumia a alma dele, não era a solução dos problemas, mas era a presença de Deus, era estar na presença de Deus. E a gente tem que identificar isso. Qual deve ser o maior desejo nosso? Aliviar a nossa dor ou estar na presença de Deus? E aí eu achei uma frase de um autor que diz assim: talvez não tenhamos conseguido aquilo que mais queremos, porque não temos desejado aquilo que mais precisamos. E eu vou repetir para ficar gravado na sua mente. Talvez não tenhamos conseguido aquilo que mais queremos, porque não temos desejado aquilo que mais precisamos. Tenha sede de Deus. Tenha sede de Deus na sua vida. Tenha sede de Deus na tua família. Tenha sede de Deus nos seus negócios. Tenha sede de Deus na sua vida sentimental. Tenha sede de Deus na sua vida espiritual. Tenha sede de Deus na sua vida social. Tenha sede de Deus. Segundo passo que o salmista apresenta para a gente: admita que está desanimado. Verso 5 e verso 6, ele confessa que ele estava abatido, que ele estava desanimado. Ele diz, no verso 5, porque está abatida a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. No verso 6 ele diz, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Ele admitia que estava desanimado. Às vezes, meu amado, diante da situação de aflição, muitas vezes a gente quer convencer a nós mesmos, nós queremos convencer o outro que nós estamos bem, que a nossa alma não está prostrada. Está tudo bem, está tudo bem. A gente não precisa ser a viúva de Serepta, que com um filho morto, passava por um monte de gente, indo atrás do profeta. Serepta mesmo, não. Hã? Eu confundi agora, que eu acho que não é Serepta, não. A Sunamita, isso, obrigado, presbítero Cosme. Não é a Serepta, a Sunamita. Estava indo atrás do profeta com o filho morto, e ela passava por um monte de gente dizendo, vai tudo bem. Outro abordava ela, vai tudo bem. O outro abordava ela, vai tudo bem. Meu amado e minha amada, a gente não precisa ser, porque o salmista, ele não precisou se colocar dentro de uma capa. Ele não precisou se colocar dentro de um casulo. Ele não precisou ali. Ele simplesmente admitiu: sinto abatida a minha alma dentro de mim. Muitos não querem admitir que estão passando pelo túnel escuro do desânimo e vive arrebentado por dentro. Admita, meu amado. Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A gente precisa estar com verdade diante da presença de Deus. Terceira coisa, não desista de lutar. O levita, no Salmo 42, ele estava lutando por esperança. Ele não tinha se rendido ao desânimo. Ele estava contra-atacando. Porque a gente vê que ao mesmo tempo que ele diz do abatimento da alma dele, ele expressa a confiança que ele tinha em Deus. Tal como um velejador que sabe que depende do vento para levar o seu barco ao lugar desejado. Um velejador, ele precisa içar as velas, expondo a pressão do vento. Ele precisa posicionar as velas contra ou a favor do vento, para que o seu barco se movimente na direção almejada. Assim é a nossa vida. Para que ela não naufrague no oceano do desânimo, precisamos que o Senhor sopre
o seu vento, sopre o seu fôlego de vida. Mas a gente precisa içar as velas. A gente precisa voltar os nossos pensamentos e posicionar a nossa vida na palavra de Deus. Nós precisamos levantar e lutar contra o desânimo. Quarta coisa, façam oração ao Deus da sua vida. Verso 8, ele diz assim: contudo o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Lá estava aquele sofredor, no meio do desânimo, mas ele estava entoando louvores ao Deus da sua vida. E ele também desabafava com Deus. Porque no verso 9, ele diz: digo a Deus, a minha rocha, por que se afasta de mim? Por que hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Meu amado e minha amada, o salmista estava falando com a pessoa certa. Porque ele reconhecia em Deus uma rocha. Faça uma oração ao Deus da sua vida. Não despeje a sua ira contra as pessoas. Não fique desabafando nas redes sociais. Não fique desabafando, jogando a sua ira para todo mundo. Ele diz: digo a Deus, a minha rocha. Olha que ousadia do salmista. O Senhor esqueceu de mim. Os meus inimigos estão me afrontando. Mas ele não foi falar para o vizinho, não foi falar para o amigo, não foi falar para a igreja toda. Ele foi falar para quem? Para o Deus que era a rocha dele. Desânimo às vezes entra porque a gente não ora. O salmista diz: eu faço uma oração ao Deus da minha vida. E apesar de questionar a Deus, o sofredor reconhece Deus como a sua rocha. Reconheçamos a Deus como a nossa rocha. E por fim de tudo, e aquilo que eu queria que realmente ficasse gravado no seu coração. Meu Deus, como a hora anda. Estava em casa, eu falei 45 minutos. Hoje eu mando ver, porque geralmente eu prego aqui na igreja, eu tenho 10, 15 minutos. Somente de manhã. Eu já vou encerrar. 5 minutos. E assim, a quinta e última dica, que foi aquilo que o salmista mais traz nesse salmo, e ele continua fazendo isso no Salmo 43. Quinta e última dica: pregue para a sua alma. Então vira para o irmão que está do seu lado e diz para ele: prega para a sua alma. Quando a gente olha para o Salmo 42, o verso 5 e o verso 11, o salmista fala consigo mesmo. E um escritor, ele traz uma explicação sobre esses versos, e eu gostei e eu vou trazer para os irmãos. E ele diz assim: eu estou dizendo que o maior problema em toda a questão do desânimo espiritual, num sentido, é que permitimos com que o nosso eu fale conosco, em vez de nós falarmos com o nosso eu. Já perceberam que uma grande parte da infelicidade e perturbação em nossas vidas provém do fato que estão escutando a si mesmo, em vez de falar consigo mesmo? E aí, eu fiquei pensando nisso. Quando a gente está desanimado, ou quando o desânimo quer tomar conta da vida da gente, e diz que não é assim, a gente acorda de manhã e o nosso eu começa a dizer para a gente o seguinte: o dia não vai ser fácil. Eu não devia nem ter levantado da cama. Eu estou tão triste, tão desanimado, que nada vai ter graça. Nada vai dar certo. E é o nosso eu falando com a gente, contando que a gente devia fazer como o salmista fez. O salmista fez diferente. Em vez de ele permitir com que o eu dele falasse para ele: ó, tá desanimado mesmo, tá exilado, tá perdido, tá afastado de todo mundo, não tem mais presença de Deus porque não pode estar no templo adorando, foi afastado de todas as suas funções como levita. Ele, em vez de deixar com que o eu tomasse conta dele, dizendo: ó, estão perseguindo, estão perguntando aonde está o teu Deus,
E o eu dele podia estar ali trabalhando, consumindo a vida dele. Mas o salmista fez diferente. O salmista falou com a alma dele que estava ali sentindo desânimo. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele questiona a própria alma dele. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E aí o salmista começa a pregar para ele mesmo. E ele diz, espera em Deus, pois eu louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Meu amado e minha amada, sabe por que o desânimo às vezes consome a nossa vida? Porque a gente não prega para a gente mesmo. A gente tem que começar a pregar para a gente mesmo. Eu mesmo preciso às vezes aprender a pregar para mim mesmo. Espere em Deus, dona Nath. Espere em Deus. Você ainda vai louvá-lo. Esse sentimento de tristeza vai passar. Esse tempo de angústia vai chegar ao fim. Não fica abatida. Hoje a alma pode estar curvada, mas amanhã estará restaurada. Olha para Jesus, a luz vai nascer, um novo dia vai amanhecer. A gente tem que pregar para a gente mesmo, usar o exemplo do salmista. O desânimo estava tomando conta da vida dele, mas ele começou a pregar para a alma dele. Meu amado e minha amada, se for necessário, coloca uma placa bem grande na sua casa e diz, eu preciso pregar para mim mesmo. Amém? Dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Guarda essa palavra de Deus no teu coração. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos ser agradecidos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã tem mais. 5º dia do simpósio. Glória a Deus. Quem está aqui desde o primeiro? Quase todo mundo. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém. Deus abençoe o Ministério de Dança. Leva a bênção do Senhor, a paz do Senhor para os seus pastores, bispo. Deus abençoe vocês, continue usando poderosamente nesse ministério tão lindo diante da presença de Deus. Você que está aqui pela primeira ou segunda vez nesta noite, é sempre muito bem-vindo. Amanhã essa festa continua, vai até sábado, em nome de Jesus. Amém? Vamos ser agradecidos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de te adorar. Obrigado pelo privilégio de te bendizer, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Leva-nos de volta para os nossos lares, abençoados e guardados pelo Senhor. Que a tua boa mão nos conduza, que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. É o que pedimos a ti, ó Deus, crendo no nosso coração e sendo agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor sejam derramados sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre.